tá no ar o Confraria Tricolor, a reunião dos 3 sites independentes Fluminense, Netflu, Explosão Tricolor e Flunews. E hoje com um convidado para lá de especial, é esse cara aqui que não jogava nada, Gerson, o canhotinha de ouro. Fala, Gerson. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E eu espero que esse bate-papo nosso melhore o nosso time, porque 2019 foi triste. É verdade, aqui comigo, o homem do Explosão Tricolor, Vinícius Toledo. E aí, Vinícius? Fala, Leandro. Boa tarde. Douglas, boa tarde. E Gerson, é uma honra, só tenho que fazer isso para você, ó. Só isso, reverenciar o livro dos meus bisavós, do meu avô, do meu pai, que era fãzaço seu. Só tem uma coisa a dizer, o verso aqui no Confraria Tricolor é isso aqui, ó. O show tá começando. Só isso que eu quero dizer. Valeu. Muito legal, muito maneiro, Vinícius. E também o Douglas Van de Kock, o homem do sobrenome mais difícil da galera tricolor. Fala, Douglas. Fala, galera. Leandro, Vinícius, Gerson. Como o Vinícius falou, não tem outra coisa, é só reverenciar o Gerson. Tava desde a época do Globo lá, né? Para com isso, tá de brincadeira. Um ícone para todo mundo e nada melhor do que receber, falar com o Gerson logo hoje, o dia do jornalista. Então, não tem nem como descrever essa cena. É verdade, pessoal. Lembrando que a gente está gravando esse programa que você está vendo a partir de quinta-feira, na terça-feira à tarde, hoje, dia 7 de abril, comemora o Dia do Jornalista, um dia muito importante. O Gerson, um grande comentarista que foi, né? Eu, claro, não ouvi jogar, mas vi os comentários, sempre acompanhei os comentários do Gerson, e muito do que o meu avô me falava. E Gerson, vamos começar esse papo aqui para falar de uma coisa que está em falta no futebol. Não tem muita qualidade técnica o jogo, né? A gente tem visto. Agora, cadê o lançador, cara? Como você, aquele cara que dava aqueles lançamentos de vários metros, a qualidade técnica para finalizar. Esse cara sumiu. Tá certo isso, Gerson? Não, certo não está. O certo é você procurar isso na base. Quem trabalha na base é que tem que procurar isso. Por quê? Porque exatamente esse tipo de jogador é que você não vai achar em qualquer lugar. Primeiro você tem que tentar achar. E se achar, você tem que fazer com que ele aperfeiçoe aquilo que ele sabe. Então eu, por exemplo, eu pegava uma baliza, né, de salto, botava na meia-lua de uma área e ficava na intermediária, do outro lado. E eu tinha que meter a bola ali embaixo. E eu treinava isso. Eu sabia fazer, mas eu treinava para isso, para ir aperfeiçoando, né, tudo aquilo que os meus mestres, o Didi, Zizinho e o Jair da Rosa Pinto, me ensinavam. Então, agora, eu chegava no treino 2 horas antes e saía 2 horas depois. Hoje já é diferente. Primeiro, que o treinamento de hoje, você vê o treinamento de base, é uma brincadeira. Tá certo? É um bate-bola e acaba. Não tem aquela preocupação de você, não é ensinar, né? É administrar aquilo que o jogador sabe. O cara hoje prefere um bico para frente, o cara vibra. Nunca vi isso. Se eu desse na minha época, um bico para frente, os caras perguntavam aí, vem aqui para fazer o quê? É isso? Então pode ir embora, cara. Esse aqui é o problema. Então hoje, você para dominar uma bola, já é um sacrifício. Para você botar uma bola de 1 metro, você bota para o lado. Então isso é erro de base. Não adianta você querer arrumar isso quando o cara já é profissional e velho. Não vai conseguir. Por isso não vai achar. É muito difícil. Teve uma época que tinha juntos. Ademir da Guia, eu, Rivelino, Dicá, Dirceu Lopes. Onde é que você vai achar isso hoje? Fala para mim. Não vai.
Não tem. Vinícius Toledo, uma pergunta aí para o nosso Canhota. Canhota, sobre o atual elenco do Fluminense, o que você acha do Paulo Henrique Ganso? Ele deixa muito a desejar no Fluminense, ele poderia entregar mais. Qual a sua opinião sobre o camisa 10 do Fluminense, o atual camisa 10? Olha que eu discuto sempre argumento. Eu não discuto futebol, eu converso futebol. Porque para discutir futebol, tem que botar chuteira e calção e entrar no campo. Aí a conversa é outra, tá certo? Então, eu converso futebol tecnicamente. Tecnicamente, o Ganso é um bom jogador. Mas eu acho que quem contratou o Ganso é que é o culpado. Você não pode contratar um jogador como um Ganso, tá certo? Que não jogou em nenhum time da Europa. Ele jogou lá 10 minutos, 15 minutos, meia hora, tá certo? Ele traz ele para o Fluminense, tecnicamente falando, ele é um bom jogador, mas com a idade que ele tem e na maneira que ele joga 2x2. Você já pega os vídeos todos do Ganso no Fluminense, você vai ver, ele fica girando no meio do campo. Aí a bola bate no pé dele, ele sabe fazer, ele toca uma bola. Agora, é lento nessa saída de bola. Coisa, por exemplo, que o Nenê, que tem quase a mesma idade dele, é um pouco mais rápido. Por isso que está jogando melhor do que quando o Ganso entra. Aí o que acontece? Ele pega a bola, toca no lateral e vai lá. Pra quê? Aí o lateral dá ele. Ele pega a bola, dá no quarto zagueiro e vai lá. O quarto zagueiro dá ele. Você pensa que ele está jogando pra cacete. Está jogando, não saiu daqui. Ele tem que pegar a bola rapidamente e fazer o que ele sabe. Mete a bola. Agora ele tem condição disso? Não tem. E ainda contratam o Ganso por 5 anos, com a idade que ele tem. Você vê que o treinador agora está colocando o Ganso para jogar 15 minutos, 20 minutos. Aí ele vai lá, pega uma bola, mete uma bola e tal. Aí tá bem. Agora, vale a pena? Quanto ele ganha? Eu não sei quanto ele ganha. Mas quanto ele ganha? 400 pilas. Olha aí. Pra quê? Pra fazer o que ele está fazendo? Isso aí, Gerson. Mas eu vou falar com você, agora muita gente está falando, ih rapaz, o Gerson está detonando o cara que o Leandro, por exemplo, adora. Porque eu gosto do Paulo Henrique Ganso. Para mim ele não é um jogador. Fala aí, Douglas. Eu já ia para essa dividida aí, mas Não, mas se eu entrar em dividida com o Gerson, eu vou com a canela e ele vai com a chuteira por cima, né, amigo? Não, mas o que o Gerson falou, cara, mas assim, tem uma coisa que o Gerson falou que eu concordo. E aí eu acho que a explicação, Gerson, Vinícius, Douglas e amigos que estão acompanhando aqui essa live, a explicação para mim é física. Tem um quê de inteligência que o Gerson falou, pô, vem cá, se ele toca pro cara, ele não precisa ir lá, pô. Pega a bola aqui e solta o jogo, mesmo que ele esteja lento. Ele é lento, mas ele pode fazer a bola correr. Mas eu acho que a explicação é física, eu acho que ele não consegue. O Ganso dos Santos chutava para gol, chegava dentro da área para poder finalizar, batia a falta, ele não faz mais isso. Mas por quê? Ele desaprendeu? Não, porque eu acho que as lesões que ele teve, as cirurgias que ele teve nos 2 joelhos, fizeram com que ele se tornasse, como o Gerson fazia lá, mortinho, né? Lá na época da Rádio Globo, mortinho. E aí ele não consegue desenvolver o melhor futebol que ele tinha, né? Mas, o Douglas, uma observação, uma pergunta aí para o nosso Canhota. Seria mais esse complemento que eu aí em algumas partes, como o Gerson falou, como ele mesmo falou, não, o Ganso é um jogador técnico, todo mundo reconhece isso nele. Eu só mudando um pouquinho, assim, se é que me permite, se é que eu tenho esse gabarito de discordar do Canhota, seria, eu acho que o problema todo está nos companheiros do Ganso, quem está jogando do lado dele. É o ponto que eu venho destacando muito isso em 2019. Se a gente for ver, o Ganso deixava companheiros em condições de fato. Quem não fazia eram os companheiros. Quantos gols do Fluminense dia no ano passado, principalmente com o time do Diniz?
Então acho que, principalmente naquele momento de campeonato brasileiro, ao meu ver, o Ganso precisa ter um bom papel. Se os companheiros tivessem feito os gols que ele deixou na cara para os caras fazerem, eu acho que o Ganso hoje estaria num nível um pouco acima e não sendo tão cobrado pela torcida como vem sendo. Não sei se o Gerson concorda com isso. Fala aí, Gerson. Eu vou discordar de você, porque você vê uma coisa, são os companheiros. Vou até admitir que os companheiros do Fluminense, pelo menos alguns ali, não jogam nada. Não poderiam nem passar na porta do time do campo do Fluminense, que dirá jogar no Fluminense. Agora, são companheiros? São. Será que todos os companheiros na Europa também? Porque na Europa ele não jogou. Na Europa ele está jogando o que jogou aqui. Será que todos os companheiros também na Europa não jogavam nada? Será que você está tirando ele e botando todos os outros por onde ele passou ruins, só ele é o bom? Esse aqui é o problema. Então, é o que eu estou dizendo. Se quisesse sair bem no meio do campo, ele tem que receber a bola e tocar como ele sabe. Agora ele tem que se mexer, cara. Ele está jogando 2 por 2. Pode pegar os tapes todos aí. Eu até disse uma vez no meu comentário, eu não sou contra ele não. Acho ele até tecnicamente muito bom. Mas do jeito que ele está e do jeito que ele esteve na Europa, não serve para o Fluminense. Você quer ver outro exemplo? Anotei aqui. O Wellington Silva, sabe quem é? O Wellington Silva bateu no Fluminense início muito bem. Aí passou a não jogar nada. Mandaram ele embora. Rodou, jogou nada. Foi pro Inter. Tá certo? Não jogou nada no Inter. Era reserva. Treinador do Inter veio pro Fluminense. Trouxe ele. O que ele tá jogando? Mais ou menos do que estava. Então não adianta, cara. Ele jogou bem contra o Botafogo, né? Naquele clássico. Não. Mas o Vinícius acho que concorda com o Gerson em relação ao Ganso, né, Vinícius? Concordo plenamente com o Gerson e gostaria até de emendar aqui rápido. Ô Gerson, sobre o Ganso, não retiro uma vírgula do que você falou. E falando já de um outro jogador da mesma posição do Ganso, que é o jovem Miguel, que completou 17 anos em março. Gerson, no seu time, o Miguel já seria titular do Fluminense, porque aqui no Brasil há muito essa questão de é um garoto, tem só 17 anos, de 18 anos, mas o garoto é talentoso, é diferenciado. Gerson, você acha que o Miguel já tem condições de ser titular do Fluminense? Olha, eu acho que sim. Primeiro que é garoto, né? Joga bem. Você tem que bancar isso. Aí, eu não sou contra, vou deixar claro aqui, eu não sou contra o Ganso, tá certo? Eu sou contra da maneira com que ele foi contratado e da maneira que ele está jogando. Acho ele um bom jogador, tecnicamente. Mas eu acho que não sai disso aí, ponto. Como o Nenê, por exemplo, que tem muita idade também, tá certo? A idade já avançada, mas você vê que o Nenê, no jogo, ele se movimenta, né, como um garoto. Então esse que tem que estar com alguém bom perto dele. Por exemplo, eu anotei aqui, esse Pacheco foi contratado, é um bom jogador, tá certo? E outro defeito que eu acho no Fluminense, você pega, talvez seja até por isso que o Wellington, entre aspas, não esteja jogando tão bem. Eu acho que ele não joga nada, mas vou colocar aí. Aí você pega os dois jogadores rápidos do Fluminense, o Pacheco e o Wellington Silva. Vamos admitir esses dois, tá certo? Aí você pega os dois mais rápidos e traz ele aqui atrás para se auxiliar de lateral. Aí eu pego a bola no meio do campo, olho para frente. Cadê os meus dois rápidos para eu poder lançar? Fala para mim. Estão marcando lateral. Tá certo? Tá errado. Tá errado. Ele vem até o meio do campo, tá bem. Até a risca. Meio do campo tá bem. Vem marcando o lateral. Passou aqui, é problema daqui de trás, ó. Não é problema dele.
O problema dele é dali para frente. E o meu problema não é ficar com a bola tocando. Você já viu o time do Fluminense? No outro dia eu anotei. No ano passado e um pedacinho desse ano aí. Eu anotei. Para a bola sair do goleiro, tá certo? Para ela chegar no campo adversário, na intermediária adversária, ele são 100 e tantos passes. 60 e tantos passes. Aí você pega aqui esse negócio de... Como é que é o nome disso? Scout, estatística, sei lá o nome disso. Aí, posse de bola, 60%. Você não chegou no campo adversário. Você joga aqui. Agora, por que você joga aqui? Será que não tem ninguém iluminado para pegar a bola, dar uma virada para frente e meter a bola na frente? Não tem. Isso é erro. Você é treinador também, né, Gerson? Exatamente. Isso é erro de treinador e é erro também dos jogadores. Você tem que discutir isso. Você tem que discutir isso. Se você achar, você que está comandando o programa, se você achar que o som está ruim, você vai deixar isso? Você tem que argumentar. Ô Gerson, o som está ruim, tá bom, não está? Quem administra isso? O problema... Não, o problema, Gerson, é que desculpa te cortar, é porque hoje os jogadores, diferentemente da sua época, na década de 70, 80, falta personalidade para esses caras, né? Eles são tudo cordeirinho, aceitam tudo que esses caras mandam. E a gente tem um monte de treinador que é mais do mesmo, né, cara? É tudo igual. Exatamente. É aquele jogo reativo, jogo feio. Mas você vê uma coisa. Aqui tem jogadores no Fluminense, nesse time do Fluminense, tem jogadores que têm muita capacidade para discutir isso. Agora você vê, 20 minutos para um jogo, os caras vêm tomar água. Aí o treinador fica, fala, tá todo mundo assim, olhando para ele, como se nada tivesse acontecendo lá dentro das quatro linhas. Você tem que argumentar, cara, que às vezes o que ele está vendo fora de campo não é o que você está vendo e sentindo dentro do campo. Você tem que discutir isso. Eu estou no meio do campo do Fluminense, eu vou dizer o seguinte, professor, o senhor botou o Wellington Silva para jogar aqui, é para quê? É para eu ir para lá ou é para ele ir para lá? Ele aqui, eu vou dar a bola para ele. Ele sabe fazer o que eu sei? Não sabe. E eu não sei fazer o que ele sabe fazer na frente. Ele pode ir para frente? Porra! Então, isso é uma discussão boba que nós temos aqui. É de juvenil. Eu aprendi isso no juvenil. Que quem é para correr, fica lá. Quem é para pensar, fica aqui. É isso aí, cara. Então, nós temos o... Gerson, vou levantar uma bola aqui, porque a gente está com o tempo de internet, a gente já está quase 18 minutos, parece que a gente não falou nada, né, cara? Rapidinho, passa rápido, mas assim é bom. 2 temas polêmicos aqui. Um não é muito polêmico não, já te perguntaram isso várias vezes, depois eu vou abrir para o Vinícius Douglas também. Dizem que você nunca foi treinador de futebol, e você, na minha opinião, seria um ótimo treinador, por conhecer muito, por conta do teu medo de avião. E a segunda, o Pelé falou que você era torcedor do Flamengo. Que história é essa, Gerson? É exatamente isso. É que teve um jogo, seleção brasileira, que o único do Flamengo na seleção brasileira, esse jogo foi até na França, eu era do Flamengo. Né? E todo mundo sabe que eu sou tricolor e botafoguense. Todo mundo sabe disso. Eu não sou Flamengo. Eu torci para o Flamengo em 2019, que era o único clube, tá certo? Carioca, que estava brigando pelo título, como brigou aí, título carioca, título brasileiro e sul-americano. Então eu tenho que torcer para o futebol brasileiro e principalmente futebol carioca. Agora, sobre o negócio de ser treinador, não foi só por isso não. Primeiro, que eu não tenho estômago para aturar certos dirigentes e certos jogadores. Por isso que eu não fui treinador. Passo até por cima de viagem, essas coisas todas. Mas por essas 2 razões, tá certo? Eu não daria para ser treinador de alguns jogadores e discutir com alguns dirigentes. Por isso que eu não fui treinador. Vestiário com o Gerson na beira do campo, rapaz. Não, mas... O jornalista ia ser um prato cheio. Mas eu, por exemplo,
eu fui acostumado, né, desde a base aqui do Canto do Rio e lá no Flamengo, a discutir entre aspas, né, a argumentar com o treinador. Tá ruim assim, tá bom assim, às vezes tá bom para ele, não tá bom para mim. Eu não estou bem posicionado, não estou me sentindo bem aqui. Aí eu vou trocar. Se ele entender de futebol, ele vai dizer que eu troquei. Se ele não entendeu, danou-se para ele. Eu vou trocar, eu vou achar o melhor para mim dentro do campo. Voltando ao Ganso, tá certo? E voltando ao Nenê, o Nenê, por exemplo, nesse time do Fluminense, tem achado o espaço dele para jogar, para fazer os gols. O Ganso, até hoje, não achou o espaço dele para jogar ali. E ele deveria ser, e é, tão inteligente que ele tem que procurar esse lugar. E dali ele armar todo o jogo do Fluminense. Isso é que eu discuto. Douglas, uma pergunta aí para o Gerson. Eu queria comentar ali com o Gerson, saber um pouquinho dessa da opinião dele, né? Sobre se a gente não teria que discutir um pouco mais esse pragmatismo do futebol brasileiro. Que muita gente cobra o jogar bonito. Porque jogar bonito, ter a posse de bola, jogar ofensivamente. Mas quando, aí tirando, né, nome, porque o pessoal fala, principalmente eu e Leandro, né, o pessoal fala que a gente é viúva do Diniz. Mas não é isso, é que é o futebol de jogo Fluminense, jogador de futebol. Só que a gente viu o fundo da torcida do Fluminense reclamar, às vezes dizer, eu prefiro jogar feio e ganhar. Então eu queria saber do Gerson, se não teria que ter não só no futebol, como na nossa sociedade, se vale a pena jogar só pelo resultado ou desse futebol bonito, como o Flamengo, por exemplo, ano passado, não tem problema nenhum em admitir, o Flamengo que jogou bem, jogou até um futebol bonito ano passado e ganhou, conquistou título. O futebol certo é esse, né? É você ter um time bom, tecnicamente, jogar bem e ganhar. Porque às vezes você joga bem e perde. Pode acontecer isso. O cara dá um chute de qualquer jeito, a bola entra. E ficou fechado lá atrás e você perdeu o jogo sendo um time melhor. Agora, o problema todo é que o futebol brasileiro, ele está assim por falta de jogador técnico. Porque o futebol brasileiro nunca foi o que é, ou o que está sendo, de um tempo para cá. Esse futebol bonito que nós jogávamos, os times anteriores, né, a minha época também, tá certo? Esses times jogavam bem. E a Europa era trombada. Aí hoje é diferente. Aqui está dando trombada, porque tecnicamente os jogadores aqui não estão jogando nada. E na Europa está esse toque de bola que todo mundo está maravilhado. Que nós sempre jogamos isso. E os nossos jogadores brasileiros, é que estão fazendo da Europa essa beleza toda. Então você vê, os mais ou menos estão aqui. Os ruins, tá certo? Não estão entrando. Os mais ou menos ficaram. Os bons saíram. E os velhos estão voltando. E ainda jogam aqui nesse futebol medíocre que se joga dentro do Brasil hoje. Então é exatamente isso. Por falta de qualidade é que nosso time está assim. Aí você pega, vou repetir, você pega a bola do Diniz, por exemplo, que quis fazer do Fluminense a seleção de 70. Não ia fazer nunca, pelos jogadores que ele tinha. E pelos jogadores que continuam. Você pega o goleiro, não sabe sair com o pé. O goleiro é muito bom com a mão. Sai com o pé, ele não sabe. Os laterais nossos não sabem. Os dois zagueiros também não. Você pode ver aí. 3 toques aqui é um desespero. Aí é um bico para frente. Ou então, outra coisa que me agrada muito, e eu troco. Estou vendo o jogo, eu troco. Aí vou ver o poderoso Chefão, que eu já vi 550 mil vezes. A bola sai daqui, toca, vai lá no bico da grande área do adversário. O cara não sabe fazer nada, volta para o lateral, meio do campo, zagueiro, goleiro, e o goleiro dá um bico para frente. Porra, eu já estava lá, voltar a bola. Isso acontece todos os dias e todas as horas, todos os momentos no time do Fluminense. Vai explicar isso para mim? Como? Fala para mim. Ou eu falei alguma bobagem
que alguém não viu no time Fluminense isso. Não, eu acho que essa questão aí, acabou entrando no time do Fernando Diniz. A minha maior crítica, eu sou um defensor do Diniz, já falei isso muitas vezes aqui, o Gerson talvez ele não saiba, mas está sabendo agora. A minha grande discordância em relação ao modelo do Fernando Diniz é exatamente isso que o Gerson falou. Eu acho louvável você tentar fazer com que o jogador, enfim, nunca foi incentivado a jogar bem, a tentar algo. Eu acho que o maior exemplo disso é o Matheus Ferrari. O Matheus Ferrari até veio para o Fluminense, era um zagueiro butinudo, que só dava um chutão para frente. Quando ele veio para o Fluminense, o Diniz falou, olha só, cara, peraí, você tem condição de sair jogando. E a torcida ficou maravilhada com o Matheus Ferrari. Agora, nem todos os jogadores ele vai conseguir fazer isso. Né? O Nino, o Digão, principalmente o Digão, o Frazan, o Lucas Claro. Esses caras aí, meu irmão, não vai adiantar. O cara com 30 anos, no caso desses especificamente, vai ter que dar o chutão, não tem o que fazer. Né? Eu acho que o grande problema do Fernando Diniz era a flexibilização do modelo. Ele deveria flexibilizar algumas partidas, isso não acontecia. Ele jogava do mesmo jeito contra qualquer time. Pô, legal, é uma imposição. Mas às vezes você não pode confundir teimosia com burrice. Né? Mas dá uma bola aí, Vinícius. Tá escuro. Vamos fugir um pouco aí da parte de campo e falar sobre a arquibancada. No ano passado, no jogo do Fluminense contra o Corinthians, no Maracanã pela Copa Sul-Americana, você explodiu de emoção na cabine de rádio, quando viu a festa da torcida do Fluminense. Isso emocionou a todos nós aqui, todos os tricolores de coração realmente. Queria saber de você, Canhota, o que passou pela sua cabeça ali naquela hora? Passou algum tipo de filme do passado? O que passou pela cabeça aí do nosso Canhotinha de Ouro? Olha aqui, eu sempre quando estou no Maracanã ou em qualquer campo, eu me emociono sempre. Né? Foi minha vida. Né? E até hoje é a minha vida. Então eu tenho que me emocionar. E tem certas coisas, certos momentos, né, que não dá para você segurar a emoção. E eu acabo chorando. O que eu vou fazer? Uma coisa não tem a ver com outra. Né? E no final, tudo tem a ver. Porque eu gostaria de estar lá dentro do campo. Porque eu sempre gostei de jogar, sempre gostei de estar no meio, né, do futebol. Agora, aí vejo o estádio cheio, galera gritando, né, time entrando em campo, isso tudo aflora, cara. E eu aí faço tudo, tiro camisa, faço um monte de coisa. Aí os caras dizem que eu estou maluco, esclerosado, o que eu vou fazer? Com a minha idade também, se não tivesse nem maluco nem esclerosado, ia fazer o quê? É isso aí. Mas o coração tá legal, né? O coração tá legal, Gerson? Tá, o coração tá batendo legal. Não sei que o ritmo do ano passado, do meu coração, em relação ao Fluminense, foi triste. Foi triste. Isso prejudica a gente. O que a gente vai fazer? Aí o que a gente tem que fazer? Gritar, dar bico. Eu vou trabalhar no jogo do Fluminense, eu vou de caneleira. Que eu dou bico nas cadeiras, na mesa. O que eu vou fazer? É isso aí. Rapaz, para acompanhar o Fluminense nos últimos anos, tem que caneleira, joelheira, tudo. É verdade. Mas, Gerson,